Eu estava conversando aqui com o staff do jogador, ainda agora, e o que falaram para mim é que é provável que se ele sair, ele saia para o Cruzeiro, tá? Então, o Matheus Gonçalves saindo do Flamengo, é provável que seja para o Cruzeiro. A gente mais cedo trouxe aqui no YouTube que o negócio poderia não acontecer, que o negócio estava mais para não acontecer, que o Flamengo não tinha gostado dos valores, né? Não sei se vocês se lembram que eu trouxe isso aqui, que o Flamengo não tinha gostado dos valores aí apresentados pelo Cruzeiro, 3,5 milhões de euros, 50%. O Flamengo achou pouco, tá? Então, o que a gente tinha trazido é que o Flamengo poderia rejeitar o negócio. Aí, nessa mesma linha, o Bruno Lemos e o Mauro Santana trouxeram que o Flamengo não tinha aceitado a proposta do Cruzeiro, tá? E aí, ainda agora, o Mauro César Pereira também confirmou. E, cara, não tinha sentido nenhum aceitar 3 milhões e meio de euros pelo Matheus Gonçalves, quando já tinham clubes aí interessados em pagar 15, 20, há pouco tempo atrás. E o garoto não piorou, o garoto tá bem, o garoto foi pro sub-20, arrebentou, é monstruoso o Matheus Gonçalves. Então, gente, a verdade é a seguinte, o Flamengo não aceitou essa primeira proposta do Cruzeiro de 3 milhões e meio de euros por 50%, o Flamengo depois ficaria com 50%. O que o staff do jogador me falou é o seguinte, que se ele for sair, o time no Brasil é o Cruzeiro, tá? Que a preferência seria o Cruzeiro, mas que para eles é bom até um negócio por empréstimo, tá? O Flamengo também entende que se for um empréstimo monetizado ou um empréstimo com opção de compra de 50%, ou um empréstimo com uma situação de vitrine, onde o jogador vá para fora depois e tem uma multa alta para não jogar contra o Flamengo prefere o Cruzeiro também. Até porque o Atlético Mineiro está interessado e tem jogos da Copa do Brasil e do Brasileiro contra o Flamengo, seriam muitos jogos, e o Flamengo quer evitar que ele jogue contra ele. Teria a multa, eles poderiam pagar de qualquer forma. Com relação ao Cruzeiro, teria apenas esse jogo aí, inicialmente, esse jogo do Brasileirão, mas o Flamengo ainda assim, caso empreste, vai colocar a multa alta aí para o Matheus Gonçalves atuar contra o Flamengo. Então, nesse momento, ele não vai mais por 3 milhões e meio de euros a venda do Matheus Gonçalves, por 50%, tá? Ele não vai, o jogador, o Flamengo já bateu o martelo, já desistiu dessa venda aí. Na verdade, nem desistiu, o GE trouxe que estava vendido, que estava negociado, mas em momento algum o negócio estava fechado, o Flamengo estava avaliando, e o Flamengo, então, decidiu que esse molde de negócio não passa, não está aprovado, e o Flamengo pode partir para um empréstimo. E aí o negócio vai surgir novamente. Vamos ver se eles têm interesse no empréstimo. O Grêmio e o Atlético Mineiro têm interesse no empréstimo do Matheus Gonçalves, mas aí são outros 500. O Flamengo tem a preferência pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro é aquela coisa, queria comprar. O Flamengo não quer vender o jogador, tá? Eu vi aqui no Planeta do Futebol que um jogador teria passado para a comissão técnica, que o Pedro saiu. Cara, aí também dedo duro não, né? Eu também não gosto de dedo duro, cara. Lá ele, né? Complicado. Negócio de dedo duro é complicado. Pô, olha só, aqui a notícia que eu tava falando. Alguns jogadores do Flamengo procuraram a comissão técnica e diretoria para relatar mal-estar com certos comportamentos de Pedro e pediram um posicionamento do clube. É o que o Pilhar estava falando, que o clube precisa se posicionar também, né? É complicado, né? Complicado. A gente vai trazer aqui as informações completas do jogo de hoje e a gente teve aí o BAP se posicionando, tá? O Maracanã volta pós-mundial com mudanças, só para trazer para vocês que o estádio aproveitou o período sem jogos por conta da Copa do Mundo de clubes para passar por uma série de reformas. Iluminação, tá? Agora o Maracanã substitui os refletores antigos por refletores de LED, que além de garantir economia no consumo de energia, permite ainda a realização de shows e luzes sincronizadas. A gestão do estádio também aproveitou o período sem jogos para realizar o processo de revitalização do gramado e semeadura da grama de inverno. Bancos novos, bancos de reservas novos, tá? Inclusive, muito bonito, tá? Estão bem bacanas. E também a gestão Fla-Flu iniciou a construção de 2 salas sensoriais que atenderão pessoas com transtorno de espectro autista, tá?
Espaços ficarão aí no 5º pavimento, setor oeste do estádio. Além disso tudo, o complexo também inaugurou as abas de denúncias e ouvidorias no site. O complexo também iniciou a obra do novo espaço multiuso que servirá para shows e eventos. O espaço terá acesso pela rua Marta Machado, próximo ali ao antigo Museu do Índio. Tá? Então, mudanças aí. Agora eu vou trazer aqui o BAP, né, falando sobre a janela do meio do ano. Vamos acompanhar. Quero que essa janela do meio do ano seja uma janela mais agressiva. Foi a Flamengo TV, tá? Ano, mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também, que também acha que quando a gente recebe um dinheiro de uma multa do Gerson ou um dinheiro do Mundial... é tudo lucro. Que é tudo lucro e que eu estou pronto para comprar qualquer jogador à vista e que o jogador que BAP vale 5, ele aço. agora quer 8, o jogador que valia 5 e que você comprava em 2 parcelas de 2,5, uma nesse ano e uma no ano que vem, ele quer 8 agora, ele joga com a tua ansiedade, o torcedor pressiona, quer um jogador amanhã, e isso faz com que o jogador fique mais caro. A gente foi muito eficiente também na gestão de custos do clube nesse primeiro semestre. O Flamengo, no ano passado, acabou tendo um resultado de alguma coisa como 11% de margem. Nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que a gente não tenha feito um crescimento de receita de 20%, a gente ficou com muito mais dinheiro dentro de casa na medida em que a gente foi muito mais eficiente nos gastos da gente. Então, até agora, a gente tem tido um ano razoável e eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser determinante para a gente reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com o endividamento que a gente tem. A gente vai trazer isso para os seus devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então, até agora foi muito bom. Olha aí, então o BAP deixando claro aí que o Flamengo está melhorando financeiramente e explicando a dificuldade nas contratações. Todos sabem que o Flamengo recebeu 25 milhões de euros à vista pelo Gerson e todos querem que o Flamengo pague o máximo possível, né, sempre à vista, tá? Olha só, o Danilo, né, falou da campanha lá. Hoje o Campeonato Brasileiro, depois de uma bonita experiência no Mundial de Clubes, no novo formato, a gente recomeça, né? Certo que como o Flamengo temos sempre de ter a ambição de estar presente sempre nas finais de toda a competição que é o que o clube disputar, mas penso que foi uma oportunidade de demonstrar o trabalho que vem sendo desenvolvido, fazer ainda mais vista no mundo e grandeza da marca e da história, tal qual a nossa história apaixonada e incansável que nos acompanhou durante essa jornada, tal, falando da beleza que foi aí o Flamengo, tal. O Flamengo foi bem na Copa do Mundo de Clubes, então ele explicando aí que foi importante, né, o Danilo. Olha só, o BAP também explicou sobre a desistência na contratação do Mickey Johnston, tá? O relatório médico no clube de lá diz que ele está apto para jogar 1.800 minutos no ano. Quanto já jogou esse ano? 900. Então eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4.000? São escolhas que você tem que fazer. Não é contra o atleta, é a favor do Flamengo. Ele pode ser ótimo atleta, ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo, neste momento, na minha opinião, não era o ideal. Esse é o meu trabalho, isso é ser profissional, independentemente da opinião das outras pessoas. A gente escuta o pessoal do Scout, o Felipe Luiz, o José Boto, do departamento médico. A única certeza que eu tenho é a seguinte: esse processo é mais longo, é mais penoso, mas ele traz muito mais certeza e acuracidade no final das contas. O benefício ao longo prazo, tá? Ele detalhou como funciona o processo de escolha do alvo. Ele falou, são várias etapas, então as pessoas falam, mas como é que a avaliação médica detona ou acaba com a contratação? Gente, você está avaliando 40 atletas, você não faz avaliação médica de 40, é um funil. Se fosse um campeonato, você só ia fazer isso na semifinal. Então, quando é que vai fazer o exame médico? Só nos finalmente, que você olha a parte, não faz sentido ficar avaliando jogadores numa quantidade enorme. O processo é desenhado dessa maneira. Eu não sou médico, não entendo de medicina esportiva, apesar de poder dar palpite. Quando você pergunta a alguém que é profissional, ele não vai responder tecnicamente se o jogador é bom ou ruim. Se o cara está apto a jogar no 4-3-3 ou no 3-5-2, se é um jogador combativo. Não é essa a praia dele. O que ele vai fazer é dizer o seguinte, olha, esse atleta está íntegro do ponto de vista físico. Ele não tinha problema físico nos últimos 3 anos.
Tá? Então ele está explicando aí que na hora do funil, na hora que o Flamengo escolheu, aí falou, agora vamos ver a parte médica. E aí não estava condizente com o que o Flamengo buscava. Agora, há a outra informação também, que ele não confirmou, não falou, que o Flamengo, né, sentiu a pressão da opinião pública e recuou na contratação do Mickey Johnston. E essa versão eu também acredito. Tá? Olha só. Então, hoje tem Flamengo, às 16h30 no Maracanã, tá? Então, 13ª rodada do Brasileirão. TV Globo e Premier transmitem. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e De La Cruz, tá? Então, ó, Rossi, Wesley na direita, falei que ia ser relacionado, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, De La Cruz, Luiz Araújo, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, tá? Esse é o provável time do Flamengo contra o São Paulo. Desfalques, Eric Pulgar em recuperação cirúrgica e o Pedro opção técnica. A provável escalação do São Paulo: Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva, tá? Técnico Hernan Crespo, que está de volta lá ao São Paulo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, olho nele, sempre, né? O assistente 1, Bruno Bosquilha, assistente 2, Bruno Rafael Pires, e aí o VAR, meus amigos, é aquele combo no VAR, né? Wilton Pereira Sampaio na arbitragem e no VAR é o Braulio da Silva Machado. Braulio da Silva Machado no VAR. Esse VAR, meus amigos, isso aí é pra gente tomar cuidado total. O Braulio sempre prejudica o Flamengo, cara. Tá? Então a gente teve aqui também o jogador do Chelsea, tá? Pra gente fechar aqui, na zona mista da final da Copa do Mundo de Clubes, o Malo Gusto, falando o seguinte: nós fomos surpreendidos nesse jogo contra o Flamengo, porque eles mostraram mais vontade que nós, por isso perdemos. E sim, foi um jogo bom, foi um bom jogo para o time, para dizermos, ok, agora precisamos colocar mais energia, mais dedicação e precisamos estar melhores nos próximos jogos. Tá? Então, o Malo Gusto, jogador do Chelsea, dizendo que foi importante a derrota para o Flamengo, para eles estarem na final. Foi importante também você estar em segundo lugar para pegarem uma chave fácil, né? Um grande abraço, se inscreva aí no canal, é muito importante aí sua audiência até aqui. Fala, Papa, fiquei até o final do vídeo, estava aqui com você até o final. Também o provável placar, hoje 3-1 Mengão, hein? Eu tinha falado 2-1, eu vou de 3-1 Mengão. 3-1 Mengão. É isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, valeu, um grande abraço, fui!